Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar para você que é gestor, pode ser um gestor de uma empresa, pode ser alguém que deseja se tornar um empresário gestor ou para você que já é um empresário, precisa gerir a sua empresa e tem dificuldades. Eu separei aqui 10 temas que eu acredito serem muito importantes e que eu vejo muitas pessoas passarem, que talvez, caso você esteja passando, eu apontei aqui um problema que talvez você possa estar passando, o impacto que isso causa na sua empresa ou na sua forma de gerir, no ato de gerir, e possíveis soluções para te ajudar a não só tomar decisões, mas gerir melhor a sua empresa e os processos também da sua empresa. Então, bora lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. O primeiro tema que eu acredito que atrapalha, né, bastante os gestores e que trazem para eles uma dificuldade muito grande de gestão é não ter um planejamento estratégico. Quando a gente não tem um planejamento estratégico, a gente, além de não ter a direção, a gente não tem metas claras, a gente não tem esse direcionamento para onde a empresa quer ir, a gente não tem escolhas a fazer porque não tem nada projetado à frente, a gente vive o tempo inteiro esperando o mês acabar para começar um outro mês e aí fica girando naquela famosa roda dos ratos ali, só esperando os meses acabarem e não consegue sair. O impacto disso geralmente são decisões improvisadas e alocação inadequada de recursos, ou seja, eu muito dificilmente vou tomar uma decisão baseada em números, porque eu não tenho número em função de não ter feito planejamento estratégico, e os meus recursos também muito provavelmente vão estar alocados em lugares que talvez nem precisariam estar. Recursos principalmente financeiros e hoje em dia recursos muito importantes que são os recursos tecnológicos. A gente está vivendo uma era da inteligência artificial, dos aplicativos, das automações, de tudo aquilo que a gente consegue utilizar a nosso favor para melhorar a eficiência dos processos, que é o que a gente está dizendo aqui, e também a forma como a gente faz a gestão desses processos. De novo, a gente lidera pessoas e gere processos. Uma solução que eu te dou aqui para direcionar esse seu esforço aí por conta da falta de planejamento é trabalhar para que você consiga aprender a fazer um planejamento que seja legal aí para sua empresa, que tenha todos os mecanismos, métodos e ferramentas para você atingir essa direção que você quer, com metas desdobradas principalmente por processo. Como é que eu desdobro essas metas, Gevando? Começando no financeiro, né? Eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre isso, lá no Projeto Apollo a gente ensina como fazer isso, e também pegando as metas do financeiro que você projetou, já que é planejamento estratégico, então nós estamos pensando basicamente no futuro da empresa, na direção que a gente quer adotar aí, principalmente já que a gente está no final do ano pensando no ano seguinte, né? E desdobrando essas metas financeiras por processo. Por quê? Porque a grande maioria das metas, e a gente sempre divide metas em metas diretas e indiretas, as diretas são aquelas que a gente efetivamente mexeu nelas, melhorou o resultado ou piorou o resultado, vai mexer no resultado financeiro da empresa. As metas indiretas, eu nem sempre, quando eu altero para bom, né, para o lado positivo ou negativo dessa meta, eu mexo automaticamente na meta financeira, mas de alguma forma a indireta está relacionada com a meta direta que vai mexer no seu financeiro. Então cada processo precisa ter metas diferentes, metas diretas diferentes e metas indiretas também distintas. A soma dessas metas para cada um dos processos precisam dar os resultados que lá no financeiro vão refletir nas receitas que você quer vender, né, no resultado de receita financeira da empresa e também nas despesas fixas e variáveis. Para quê? Para que o resultado disso tudo dê lá a margem de lucro líquida operacional que você quer atingir, que é quanto efetivamente sobra para você. Então, cuidado para que você não tenha essa dificuldade. Trabalhe para ter um planejamento estratégico estruturado com metas. De novo, se você quiser aprender a fazer um planejamento estratégico, te convido a fazer parte com a gente da nossa comunidade que está lá no Projeto Apollo. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Outro problema, outra dificuldade, é uma gestão fraca e despreparada no sentido de falta de inspiração, de centralizar tudo, de delegar mal. A pessoa não sabe por que ela
tem uma gestão ruim e ela acaba não conseguindo conduzir as pessoas, né? Os processos não estando geríveis, ou seja, num ponto muito bom para você poder seguir o que o processo pede e avaliar os resultados para você analisar os possíveis problemas e saber qual o rumo que você quer adotar. Quando você não tem processo padronizado com as metas, você não sabe nem para onde vai, nem se você atingiu, porque você não tem o processo e não tem a meta com aquele indicador para você medir. Então, são gestores que geralmente não conseguem inspirar as pessoas, acabam delegando mal e centralizam tudo. Isso traz um impacto muito forte no engajamento dos seus colaboradores, mas principalmente uma baixa produtividade. As pessoas acabam dependentes, né, do dono ou de algum gestor ou outro, porque ele não sabe o que tem que delegar e acaba centralizando tudo. E aí a solução que eu te dou é: invista em capacitação sua, compre cursos, pague mentoria, entre em programas, né, como o Projeto Apollo e procure trabalhar algum modelo de gestão que seja colaborativa, ou seja, que as pessoas consigam participar para que você seja apenas um gestor apoio, solucionador de problemas, não um gestor, aquele gestor picuinha que fica pegando tudo, fazendo microgerenciamento e uma série de coisas que atrapalham o processo. Então tome muito cuidado para que você não tenha uma gestão fraca e despreparada. Qualifique-se, porque a sua qualificação é que vai trazer o resultado que você precisa aí na sua empresa. Número 3, dificuldade na comunicação ou ter uma comunicação muito ineficiente. Geralmente, né, quando a gente tem essa dificuldade na comunicação, quando a gente vai passar as informações, e se isso vier junto da falta de processos, você vai ter informações que são confusas, você vai ter informações que podem ser muitas vezes mal interpretadas ou mesmo não compartilhadas. Sua equipe cresce. Se a comunicação não flui por conta da falta de processos e a sua gestão aí em cima disso não é adequada, você vai ter um impacto no desalinhamento entre todas essas áreas, né, todos esses processos que eu chamo, e principalmente no trabalho das pessoas dentro de cada processo. Tome muito cuidado com isso. O que eu te aconselho a fazer é criar canais muito claros, né, de comunicação interna. Quando é que as pessoas vão se falar? Então você tem que ter reuniões estratégicas, reuniões de gestão e reuniões que eu chamo de controle da rotina. As reuniões de gestão são as reuniões de fechamento mensal. As reuniões estratégicas são as reuniões focadas no planejamento estratégico ou algo que está focado no resultado geral da empresa. E as reuniões de controle da rotina são as reuniões mais operacionais, diárias, 3 vezes por semana, algumas por processo, enfim, são as reuniões operacionais que você faz com o seu time para conduzir uma comunicação cada vez mais eficiente, saber quem é que está fazendo o quê, se entregou, se não entregou, se precisa de ajuda, se precisa de treinamento, e as coisas vão evoluir nesse sentido. Número 4, outra dificuldade grande que as pessoas têm é uma resistência à inovação, a melhoria contínua, a coisas novas, né? E esse apego àquilo que é tradicional, não, sempre fiz assim, então não vou mudar. Esse medo da mudança, principalmente se a pessoa é um pouco mais velha, a gente tem que deixar de lado. Quando é que a gente tem esse medo? Quando as pessoas dependem muito de nós e em função de não termos processos padronizados. Quando a gente não tem processo na empresa, a gente acostuma a ficar com as pessoas dependentes da gente. E aí, aquele apego, né, que a gente tem ao que é tradicional para a gente mudar, a gente vai acabar não querendo passar por um ambiente, né, por um momento de mudança. E aí, de novo, você não vai conseguir sair da roda dos ratos, porque você quer que as pessoas fiquem em função, né, de você. Você não tem processos padronizados na sua empresa. Você só gosta de trabalhar da forma mais tradicional possível. Isso vai trazer uma perda de eficiência muito grande e uma perda de competitividade no mercado. Por quê? Porque uma hora, vá por mim, as pessoas não vão querer ficar na sua empresa. E aí, uma solução que eu te dou é estimular essa cultura da melhoria contínua, da inovação, de todo mundo estar atualizado sempre que necessário em função do processo que você padronizou aí na sua empresa, para que essa cultura, né, da melhoria, de olhar uma coisa e falar, não, posso fazer melhor, o processo é só uma etapa que agora está assim, mas que pode passar para outra. Toda vez que eu tenho uma melhoria dentro de um processo ou de um procedimento, atualiza-se aquele processo ou aquele procedimento e passa
né? Versão 1, 2, 3, 4. Um processo e um procedimento só está daquele modo porque alguém padronizou daquele modo. Melhorou, passa para a próxima versão, adota aquela melhoria e segue o barco. Outra dificuldade é controle financeiro deficiente. E aí, né, resvala qualquer coisa da empresa na direção das finanças. Por quê? Porque se eu não tenho monitoramento dos meus custos, das minhas despesas, do que é lucro, se eu não olho para o meu fluxo de caixa diário e semanalmente para eu poder conseguir fazer um DRE mensal e analisar esse demonstrativo de resultado, acaba impactando em dívida, em uso inadequado de recursos, talvez na alocação inadequada daqueles recursos que muitas das vezes já são poucos e eu não consigo fazer o dinheiro render para comprar, sei lá, um produto, para reinvestir na empresa, e tudo aquilo acaba ficando, né, que eu vou fazer com o dinheiro, acaba sempre faltando grana. E aí eu não tendo grana, eu não consigo evoluir, pagar melhor os meus colaboradores, trazer um colaborador mais caro, poder delegar mais e fazer o uso do dinheiro da forma correta, inclusive gerando fontes de renda diferentes. Então, nesse caso, adote ferramentas de gestão financeira, mesmo que seja planilha. Saiba e aprenda a fazer um acompanhamento regular financeiro toda semana, todo mês, né? E se você tiver essa necessidade, por exemplo, pessoas que têm empresa do varejo precisam fazer o fechamento diário. Fechou o caixa, fechou o dia, então faça diário, semanal e mensal. Diário, semanal e mensal. Quanto mais eficiente for o seu controle financeiro, mais na mão a sua empresa estará. E aí, quanto mais você conhecer de finanças para fazer essa gestão financeira, melhor você vai conseguir tomar decisões com base em números financeiros para gerir ainda melhor a sua empresa. Número 6, falta de qualificação da equipe. Se essa for a sua dificuldade, né, e existem problemas que acontecem com essa falta de qualificação, né, muitas vezes eu já contrato qualificadores inadequados, né, sem preparo, porque eu não tenho um processo de RH que me possibilite contratar o colaborador certo, ou eu não faço treinamento nenhum. O colaborador entra na minha empresa, fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazendo basicamente a mesma coisa, só tendo os meus inputs, e eu não ofereço nenhum treinamento. Nem um treinamento externo, nem mando ele para lugar nenhum, nem pago um treinamento, um curso online, nada. O colaborador não evolui. Então, se eu contrato mal e não faço com que o meu colaborador evolua, com a minha ajuda, com a ajuda de alguém, interna ou externamente, mandando essa pessoa, esse colaborador para um curso, para uma mentoria, para uma especialização, para qualquer coisa que ela precise para se formar melhor, né, e se qualificar para trazer aquele conhecimento de volta para a empresa, aí eu tenho baixo desempenho e aumento do turnover, que é o aumento da entrada e da saída das pessoas. Esse aumento, né, do turnover, ele é muito sério, porque ninguém quer ficar na empresa de alguém que não pensa em evoluir. Ninguém quer ficar muito tempo junto com alguém que a gente não veja como espelho. E em empresas pequenas, o dono, bem ou mal, querendo ou não você é o espelho para os seus colaboradores. Se as pessoas veem que você não lê, que você não estuda, que você não evolui como empresário, como é que você quer cobrar que elas evoluam? É igual em casa. Se você em casa é um pai que não lê, que não estuda, que não mostra para o seu filho que está evoluindo, como é que você vai exigir para que ele evolua? Os filhos são o seu espelho enquanto pai. E os seus colaboradores também vão ser, vá por mim, o seu espelho como gestor, como dono da empresa. Então, invista em recrutamento assertivo, com análise de perfil comportamental, tenha um plano de cargos e salários sólido para você saber o que você vai entrevistar durante o momento da entrevista, e invista em capacitação contínua, sua e dos seus colaboradores, para que todo mundo esteja evoluindo sempre. Número 7, processos mal definidos. Né? Se eu não tenho processos padronizados e nem procedimentos, né, que é o detalhe do como de cada processo, se isso não está claro, ou se eu só uso métodos antigos, métodos que já estão completamente ultrapassados, automaticamente eu vou ter uma ineficiência operacional e muito desperdício. Desperdício de todas as formas que você possa imaginar. A operação, né, o dia a dia dos colaboradores não tem como ser eficiente, porque cada um vai fazer uma coisa de um jeito,
os processos vão ficar dependentes de um gestor ou do dono, as pessoas não vão ter repetibilidade, não tendo repetibilidade, o alcance daqueles números que você está pensando que vão ser alcançados, eles não vêm. Então tome muito cuidado com isso. Aprenda a mapear, otimizar os seus processos e use principalmente tecnologias para isso. Hoje em dia já tem aplicativo, já tem software, já tem uma série de ferramentas por aí, e eu ensino várias delas lá no Projeto Apollo, por isso que eu estou te convidando, tem um link aí na descrição para você se inscrever no projeto com a gente, para você aprender a padronizar os seus processos. Por quê? É a partir da padronização dos seus processos que você vai levar a base, né? Para que você e seus colaboradores trabalhem na mesma direção rumo àquilo que você determinou no seu planejamento estratégico. Então é muito importante isso. Outra dificuldade que é trazida, né, para que os gestores acabem sendo ineficientes é uma completa desconexão com o cliente. Muitas vezes a gente, por não fazer o planejamento estratégico, a gente não desenhou lá a jornada do cliente. E só tem uma ideia, né? Só tem uma ideia vaga, assim. Ah, não, eu capto cliente, vem gente aqui na porta, eu divulgo lá no Instagram, no Facebook e tal. Ele até sabe as plataformas que usa, mas não sabe o que postar para usar e muitas vezes ele ignora essas necessidades, essas expectativas que o cliente tem em função daquilo que ele deseja comprar. E tem muito empresário que trabalha na empresa dele com foco nele, no que ele acha que o cliente quer, no que ele acha que o cliente gostaria de comprar, no que ele acha que é o preço. As coisas não são bem assim, né? Você tem uma jornada do cliente para desenhar aos olhos do cliente as expectativas dele, as necessidades do cliente, o passo a passo que ele passa com a sua empresa desde o funil de marketing, passando pelo funil de vendas, passando pela sua operação e voltando pelo seu funil de pós-vendas. Se isso não é feito, você tem uma perda cada vez maior de clientes para os seus concorrentes. Por quê? Porque, pode ter certeza, seus concorrentes estão atentos e se você não tiver, você vai acabar perdendo o mercado para eles. Então, faça pesquisas de satisfação, analise os feedbacks dos seus clientes, pegue o input dessas informações e traga para você. Coloque os inputs das expectativas, das necessidades, daquilo que o seu cliente fala com você nos seus processos. Discuta isso com seus colaboradores, porque é esse feedback que vai trazer as mudanças que talvez você está tentando imaginar, mas não está conseguindo captar. Pergunte para os seus clientes, tá ok? Número 9, tomada de decisão baseada na intuição. Quando eu não tenho dados, quando eu não tenho métricas, quando eu não tenho metas e indicadores para me embasar, né, para embasar as minhas decisões, eu acabo cometendo vários riscos estratégicos. Vários. E aí, por cometer riscos estratégicos, eu não levo a empresa rumo à estratégia que eu desenhei. Às vezes eu quero crescer X%, às vezes eu até tenho na minha cabeça uma métrica ou algo que daria para ser alcançado, só que por falta de dados, eu não sei se esse número que falta é do marketing, é de vendas, é do pós-venda. Está onde esse buraco para eu poder avaliar, tomar a melhor decisão? Então eu tenho que usar, né, KPIs aí, ou indicadores com ferramentas que facilitem a visão desses indicadores em função das metas que eu estabeleci. E, de novo, as metas de cada processo, diretas e indiretas, têm que somadas ou multiplicadas, a depender da forma como você quiser analisar isso, tem que dar a resposta àquelas metas que você colocou no seu planejamento estratégico. E o contrário também é verdadeiro. Você precisa aprender a desdobrar as metas do planejamento estratégico para cada um dos processos, para que dessa forma o montante, né, tudo aquilo que você fizer em cada processo para cumprir aquelas metas, dê o resultado que você deseja lá. Tá ok? E número 9, clima organizacional ruim. Né? Quando a gente tem um problema de um ambiente tóxico e desmotivador, muito provavelmente você vai ter uma alta rotatividade, seus funcionários vão ter dificuldade de falar com você, talvez uma baixa moral. Por isso que você precisa criar políticas de reconhecimento, trabalhar o seu RH no detalhe para você montar algo que dê um bem-estar para a sua empresa, para que ele consiga ver a evolução dele no cargo, né, na função e no salário, mas também que ele tenha momentos de reconhecimento, né, que ele tenha momentos de vitória.
e os momentos de vitória vão ser dados nos processos em função das atividades que ele está fazendo, das metas que você colocou para ele e também dos indicadores, que é a forma como você vai medir essas questões, né? Porque tem metas que você pode dar que estão ligadas diretamente ao processo. Tem metas que você pode dar que estão ligadas diretamente à pessoa. Então, a forma como você desenha o seu processo de RH, que é um processo que a gente chama, pelo menos eu chamo da jornada de apoio, né? Tem a jornada do cliente, que é marketing, vendas, operação e pós-vendas. A jornada interna, ou a jornada dos processos de apoio, processo administrativo, compras, financeiro, gestão do conhecimento, RH, desenvolvimento de produtos, tem alguns processos que a sua empresa tem que dão apoio aos processos da jornada do cliente. Quando a gente cria as políticas certas no processo de RH para suportar os demais, eu consigo enxergar aonde é que estão os problemas e fazer desses problemas, né, correções neles para que eles deem o resultado que eu quero. E aí o clima melhora, as pessoas se sentem motivadas e cada vez menos dependente daquilo que o empresário talvez esteja segurando ali para ele, que não vai trazer resultado algum. Então, para você melhorar o seu clima organizacional, né, o clima dentro da sua empresa, você tem que estar com os processos padronizados, saber o que de metodologias e ferramentas o seu processo de RH em específico precisa ter para avaliar, né, poder padronizar um plano de cargos e salários, fazer um acordo de metas com esses colaboradores, fazer avaliação de desempenho regular, mensal, trimestral, semestral, enfim, da forma como você achar melhor, e em cima dessas avaliações de desempenho, mostrar para o colaborador a evolução dele, dando os treinamentos, fazendo essa gestão, para que ele se sinta evoluindo tanto na hierarquia, né, em termos de função, quanto de salário, quanto de resultado em função das metas que você estabeleceu com ele. Por quê? Porque são os resultados dele que vão gerar os resultados da sua empresa. Tá ok, pessoal? Mais uma vez, se você não conhece o Projeto Apollo ainda, vou deixar o link aqui. Lá é onde a gente trabalha, né, dentro de um programa de mentoria comigo. Semanalmente, às quintas-feiras à noite, a gente entra numa sessão de mentoria ao vivo e você recebe todas as ferramentas, os métodos, tem um apoio de masterclass, de especialistas, convidados e todo um arcabouço, né, de materiais para você se tornar um empresário, gestor de verdade e não ter essas dificuldades que eu acabei de mencionar aqui. O link do Projeto Apollo está aí como link na descrição desse vídeo para você. Um grande abraço, fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.